os 10 piores tipos de cristão que existe na igreja. Os 10 piores tipos de cristão que existe na igreja. A partir de agora você vai identificar quais são esses cristãos e se você não se enquadra em um deles. Então é muito importante que você fique até o final. O 9º é um dos mais importantes. Então fique até o final, nos acompanhe para que você entenda. É só trazer aqui uma ressalta. Esse conteúdo não é para te amedrontar, não é para te afastar, mas o meu intuito de trazer esse conteúdo é para que a gente venha ter melhoria no nosso desempenho e na nossa caminhada cristã, e também que nós podemos ou possa ajudar outras pessoas nessas dificuldades que alguns podem ter e que você pode observar. Então eu não estou aqui trazendo esse conteúdo para criticar, mas o meu intuito é de trazer melhoria e crescimento para a nossa vida espiritual e com Deus e ministerial. Então meu nome é Valdeir Gomes, do canal Reino de Paz, e neste momento nós vamos trazer aqui um conteúdo que vai abençoar a sua vida. Então, como eu já disse, se inscreva, comente, deixe os seus comentários e deixe o seu like para que essa informação gratuitamente você esteja patrocinando para chegar para mais pessoas. Então vamos lá. O primeiro tipo de cristão. O primeiro tipo de cristão é um cristão que não tem tempo para Deus. Tem muitos cristãos que ele diz que serve a Deus, mas ele não tem tempo para Deus. A sua vida é uma correria, ele cuida das suas coisas do dia a dia, então ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para meditar na palavra. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima no card, um vídeo que vai abençoar a sua vida. Então clique lá, aqui em cima no card. Eu não sei se é desse lado ou é desse, mas está aqui em cima. E também vou deixar nos comentários. É um vídeo que eu falo sobre a leitura da Bíblia. Muitas vezes pessoas sentem sono e cansaço porque elas não conseguem ler a Bíblia. Elas dormem, sentem sono e cansaço. Então eu vou deixar no card esse vídeo que vai te ajudar muito. Então você pode fazer maratonar aí e escolher algumas playlists que nós temos aí que vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual. Então vamos lá. O crente que não tem tempo para Deus, esse é o primeiro. O segundo, ele se acostumou com os bancos da igreja. Ele se acostumou a ficar no seu cantinho quieto. Tem muitas pessoas que dizem, eu não quero ser presbítero, eu não quero ser diácono, eu não quero ser nada, eu não quero ser pastor, eu não quero mudar de nível. Eu quero ficar no meu cantinho, no meu banco, sentadinho, quietinho, só ouvindo e aprendendo. Talvez você se depare com esse tipo de pessoas. Não sei, talvez você se identifique com esse tipo de pessoa. Então observe bem, é uma lista dos 10 piores tipos de cristão que existe na igreja. Mesmo de forma sorrateira, isso pode estar te fazendo uma pessoa negativa na obra de Deus. Então, porque tem muitos cristãos que eles estão acostumados a ficar só no banco da igreja, sem fazer nada, sem contribuir, apenas ele vai lá dar o seu dízimo, a sua oferta, para ele já está fazendo o suficiente. Então, esse é o segundo tipo de cristão que existe dentro da igreja. Terceiro, o cristão que só critica. Tem tipo de cristão que ele só está na igreja para criticar. Ele critica a mensagem, ele critica a organização, se tem algum movimento, ele não contribui, ele só está ali para criticar. Ele vai dizer que não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar, que não é daquela forma. Ele está sempre colocando as suas opiniões
mas ele não participa de nada. Ele só está ali para fazer as suas críticas e principalmente crítica destrutiva. Ele não ajuda no corpo, ele não contribui, ele não tem essa forma voluntária de ajudar. Então, esse tipo de crente existe dentro da igreja. Então, esse é o terceiro tipo de crente que existe dentro da igreja, aquele que só sabe criticar, aquele que só sabe colocar gosto ruim nas coisas, aquele que só sabe ser negativo e mas não contribui com nada para o crescimento e para o movimento aí no trabalho da obra. O quarto tipo de cristão, observe bem, é aquele que vive apenas de aparência. Tem cristão que ele apenas veste a roupa de cristão. Ele só tem uma vida de aparência. Ele só vive de aparência. Ele quer ser uma pessoa que ele quer ser bem reconhecido no meio das pessoas. Ele quer estar ali nos primeiros lugares. Nos primeiros lugares ele quer ser o primeiro. Então ele tem aquela postura que é, mas não é. Porque ele desmancha tudo através das suas palavras, da sua atitude. O seu testemunho não condiz quando ele está lá no templo, na igreja, levantando a mão, batendo palma e até mesmo rodopiando. E muitas pessoas ficam observando. Ele é apenas um crente de aparência. O próprio Jesus fala que isso, ele falava sempre com os fariseus. Ele dizia que os fariseus eram uns hipócritas. Por que eles eram hipócritas? O hipócrita vem da palavra ator. Ator é aquele que encena um teatro, uma cena, uma peça. Ou seja, Jesus estava dizendo que os fariseus, eles eram apenas artistas. Apenas artista. Aquele que só quer se aparecer, mas de fato a sua vida, as suas palavras não condiz com a fé que ele professa. Então esse é o quarto tipo de crente, um dos piores. Então observe bem. Olha só ressaltando aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não ativou o sininho de notificações, ative. Se não compartilhou, compartilhe. Se não deixou o seu like, deixa o seu like. E também, se ainda não comentou, comente aí embaixo. Se você conhece alguém ou se você se enquadra em um desses requisitos. Para que nós possamos ter conteúdo, porque através das suas questões, dos seus comentários, é que nós fazemos um apanhado, uma leitura para promover o próximo conteúdo e pode ser um dos seus comentários, das suas dúvidas. Então vamos lá. O quinto tipo de cristão que existe dentro da igreja. O quinto tipo de cristão é aquele que promove desunião. Ele faz contenda em todos os lugares. Ele busca estar falando da vida de um. Ele é aquele que leva e traz. Ele fica levando, ele fala da irmã do círculo de oração, ele fala do pastor, e ele vai falando dos irmãos, das irmãs, ele vai colocando, fulano de tal falou isso, olha só o jeito que ele falou, ele fica prestando atenção nas suas pregações, na forma que você fala, então ele vai criando aquela contenda, e é onde o próprio provérbio diz que cabe em um dos 7 pecados capitais, e é um dos que Deus mais abomina. Irmãos que promove contenda entre os irmãos. É aquele que traz a desunião no meio do corpo, que faz com que o corpo se desajuste. É aquele tipo de crente que fica promovendo contenda e discussões no meio cristão, no meio do povo, trazendo esse tipo de confusão, de contenda. É aquele que leva e traz. Então esse é o quinto pior tipo de cristão que existe. Não é que tem, é que existe dentro da igreja. Então é o que existe dentro da igreja. Observe bem,
E o sexto tipo de cristão é aquele que gosta de barganhar com Deus. É aquele que gosta de barganhar com Deus. Que tipo de barganha? É aquele que aparece nas campanhas. Nós vamos ter a campanha tal. E ele não perde uma. Acabou a campanha, ele some. É aquele que gosta, nós vamos orar, vamos fazer isso para que Deus faça isso. Então é aquele que gosta de barganhar com Deus. Que ele só busca a Deus em busca de uma promoção. Ele só busca a Deus porque ele precisa que Deus responda às suas necessidades. Resolveu as suas necessidades, você não vê mais nem o roteiro desse cristão. Mas quando ele entra em dificuldade, você vê ele aparece de novo. Então todas as vezes eu chamo até esse tipo de cristão, é aquele cristão também que ele é aquele cristão que vive só passeando. Ele está de uma igreja, um crente turista. Ele está de campanha em campanha. Ele vai lá na igreja tal, vai na campanha fulano de tal, vai fazer campanha não sei com quem, faz campanha não sei com quem. Então ele só vive de campanha, porque ele vive barganhando. E esses tipos de cristão são os que mais as pessoas se aproveitam deles. Se aproveitam deles. E ele pensa que ele é uma pessoa fervorosa, uma pessoa forte, e ele pensa que está resolvendo o problema dele, ele está causando mais problema, porque ele vai perder o seu tempo, está perdendo as suas finanças, ele fica uma presa fácil de cair na mão dos enganadores que nós temos nos dias de hoje. Então esse é o sexto tipo de cristão que existe dentro da igreja. O sétimo tipo de cristão é aquele que gosta de ser bajulado. É o cristão menino, que tudo, ele é só o mimimi. Ele é aquele cristão que ele quer que o pastor fique sempre dando tapinha nas costas dele. Ele é aquele cristão que quer sempre atenção. Ele tem que ter atenção. Se não falar com ele, se não deu a paz do Senhor para ele, se não cumprimentou ele já disse fulano de tal, já não está. Você viu o que ele falou, você viu que ele não me deu atenção, passou por mim, nem falou, não me cumprimentou. Eu passei com ele lá na rua e ele não disse para mim nem a paz do Senhor. Então ele é aquele cristão que quer ser bajulado. Ele quer ser sempre elogiado. Olha, você hoje está um terno bonito, parabéns. Olha, o seu sapato está uma maravilha. Então ele quer sempre que alguém fale algo das qualidades dele. Se não falar, ele também se enquadra no crente de aparência. Porque ele quer que as pessoas vejam ele quer ser notado o tempo todo. Ele faz de tudo para ser notado. Ele fala o que não deve, ele fala no momento, ele rouba o tempo das pessoas, porque ele quer ser notado, ele quer que as pessoas reconheçam, ele quer ser reconhecido, nem que seja na marra, mas ele quer ser reconhecido. E se alguma coisa não agradou, ele fica tristinho por ali, ele quer que chegue diante dele, ele quer ser adulado, ele quer ser bajulado. Ele é aquele cristão que gosta de chamar a atenção. Ele gosta de chamar a atenção. Então eu chamo esses crentes, como diz o apóstolo Paulo, crente menino, que ainda não amadureceu, que ainda não cresceu e que precisa crescer e que ele está só apenas vivendo no mimimi, ainda não amadureceu e ele precisa amadurecer. E esse é o sétimo tipo de cristão. Olha só como que é importante, que gosta de ser amado, ele quer ser amado. Ele quer ser amado, quer ser bajulado, quer ser abraçado. Se isso não acontecer com ele, ele fica triste pelos cantos, cheio de remorso, e isso é um perigo. Observe bem. Então vamos lá para o oitavo. Então não se esqueça, o nono é muito importante que você observe. Então fique até o final. Olha só como que é importante você observar isso. Oitavo, o cristão que só ama a bênção. Porque tem cristão que ele só ama a bênção. Ele quer ser abençoado o tempo todo.
é aquele cristão que só faz algo em troca. Ele se enquadra no mesmo quadro do bajulador, ou aquele que barganha. Não tem aqueles crentes que só gostam de ser abençoado e não abençoa ninguém? Ele só gosta de receber bênção e não abençoa ninguém? Ele não abre a mão, ele é avarento, que a Bíblia chama também de avarento. Ele não contribui, ele não ajuda, ele não faz a sua parte, mas ele quer ser abençoado. Ele quer ser abençoado o tempo todo. Falando nisso, esse dia até eu fiz um estudo familiar com a minha esposa, e nós estávamos estudando sobre isso. A diferença entre ser bênção e ser abençoador. Porque nós temos que mudar de nível. Nós temos que passar de abençoado para ser bênção. O que é uma pessoa abençoada? É aquele que recebe bênção. Mas nós temos que passar do nível que nós vamos ser bênção para a vida de outras pessoas. Que a gente tem que abençoar outras pessoas, não apenas receber bênção. Nós temos que mudar de nível e abençoar outras vidas e mudar de vida, mudando a vida de outras pessoas, contribuindo para o crescimento e em vários aspectos, abençoando e não apenas correndo atrás de bênção. Então, o 8º tipo de cristão é aquele que ama a bênção de Deus, mas ele não ama o abençoador. Ele não contribui para que o abençoador seja glorificado na terra. O nono, olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. E deixem o seu like. Então vamos lá, o nono tipo de cristão que existe dentro da igreja é aquele que é contra tudo. Tudo que vai fazer, ele diz não dá certo, não funciona desse jeito. Em tudo ele está colocando aí no ditado nordestino, gosto ruim em tudo. Ele põe gosto ruim em tudo. Ele não ajuda, mas também não contribui em fortalecimento. Ele está sempre tendo uma palavra de crítica. Ele está contra isso, está contra aquilo, não vai dar certo, tem que esperar mais, não pode ser desse jeito, não é dessa maneira, fulano fez, não funcionou. Então, de todo jeito, ele está sendo contra. Ele é contra tudo, ele é contra até a mensagem que é pregada, aquilo que o pregador falou, aquilo que o pastor ensinou, aquilo que os outros estão fazendo, ele é contra tudo. Eu não concordo, eu não aceito e assim por diante. Então ele vai trazendo bagagem de onde ele veio, ele vai trazendo aquelas bagagens que ele deveria jogar fora e não jogou, a sua maneira de ser, de viver. Ele traz o seu contexto anterior, secular, para o contexto espiritual, atual. Ele está sempre sendo contra tudo. Não ajuda, não contribui, ele só atrapalha. Então isso é muito importante. E o décimo eu vou deixar para você. Deixa aí no comentário qual é o 10º tipo de crente que existe na igreja nos dias de hoje. Coloque aí nos comentários e eu vou estar olhando os comentários e nós vamos estar ajudando mais pessoas a ter esse conhecimento. Então fica com você o 10º tipo de pior crente. Você coloque aí nos comentários para que a gente possa conhecer. Amém? Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço do seu irmão Cristo, Valdeir Gomes.